Olha aí, desenho novo do He-Man está aí na Netflix, já estreou a primeira parte de Mestres do Universo Salvando Eternia e a gente vai dar o nosso parecer aqui, vamos comentar o que é essa volta do He-Man à televisão. Pelos poderes de Grayskull, Rex, você tem... A força aí, uma pizza. Olha aí que beleza, hein? Olha só, convidadíssimo aí o nosso He-Man brasileiro. Olha aí. A tentativa de tentei ser louro, mas nem cabelo tive, então... Convidamos aqui Ele Homem. Acho que o Rex hoje será o Ele Homem aqui no nosso debate, nossa conversa, bate-papo sobre o retorno dos Mestres do Universo. Acho que o nome da série... Não colocando He-Man em evidência é importante, não é verdade, Hessel? Significa bastante coisa, né, Rex? Bastante, porque quem lembra do desenho tradicional sempre foi He-Man e os Mestres do Universo. Quando eles foram apresentados à série nova, só colocaram Mestres do Universo, né? O He-Man não faz parte do título. Então, por um lado isso foi bom, porque foca nos outros personagens, né? E a ideia da série é essa, falar um pouco mais do universo expandido que existe em volta de He-Man. Mas muito voltado para a linha de brinquedos. Vocês notaram isso? Porque foi uma série desenvolvida pela Mattel, né, pra vender boneco e, cara, quando eu era moleque, assim, tipo, eu era o típico moleque playboy de condomínio, assim, que tinha o castelo de Grayskull, adorava, tinha os veículos, e aí a primeira coisa mais emocionante que logo de cara, vendo esse desenho, foi reconhecer alguns veículos que eu tinha apagado da memória, mas que em algum canto aqui ficaram registrados, e, pô, aquele o carro tubarão, entendeu? Na hora que você vê assim, falou, puta merda, velho. E aí, tipo, aí realmente a nostalgia te bate na cara, assim, ó. Exato, você fica tipo, eu tinha esse aí, eu tinha aquele e tal. Inclusive, a abertura, né, a introdução do desenho, ela é muito nostálgica até pra quem lembra dos quadrinhos, né, Thiago? O estilo de desenho da abertura, não sei se você sacou, eu sei que você é mega fã de He-Man, mas ele tá num traço bem semi-pintura, né, muito mais do que quadrinhos. A abertura, ela tá... Não sei se vocês viram isso, o Kevin Smith ele falou que esse desenho do He-Man é uma continuação espiritual do original. Pelo que eu sei, a Filmation tem os direitos, né? Era um acordo que eles tinham, vocês produzem o desenho, vocês têm os direitos sobre o desenho, a gente vai dando personagens para vocês colocarem no desenho, porque esses personagens têm que virar brinquedos. Então era um acordo que a Filmation tinha em ter os direitos de imagem e visual do He-Man, tanto que os primeiros desenhos do He-Man foram feitos para Filmation, eram os lançamentos dos brinquedos na televisão. As propagandas de brinquedo da televisão eram propagandas animadas, e depois virou o desenho animado. Então, se você reparar, os detalhes que eles fizeram eles pegaram toda a base de brinquedos para fazer esse novo desenho do He-Man. E aquela abertura, os desenhos que aparecem ali, eram os desenhos que eram os encartes dos brinquedos da época. Entendeu? Todos pintados, que inclusive os bonecos do He-Man, para quem lembra disso, principalmente as versões americanas, porque isso foi diferente no Brasil, eles vinham com um mini quadrinho. E eram desenhados pelo Alfredo Alcala, que desenhou Conan durante anos também. Tem tudo a ver, né? Total. A base ali é Frank Frazetta, Conan e tal, só que feito pra criança, né? Nem aquela coisa, sem aquela coisa da nudez e tal, mas tipo um lance das que... decapitações, o sofrimento. Essa parte vamos deixar de fora. E realmente, e aí você, naquela época, era aquela coisa dos brinquedos dos personagens super bombados e tal, tinha brinquedo do Rambo e tal, então você pega o He-Man, e aí você tem todo esse universo de fantasia aí que a gente está explicando aqui, né, de onde veio, dessas coisas das cavalarias e das aventuras medievais, com serpente gigante, não sei o quê, e aí você faz isso para o universo infantil, e uma coisa bacana que eu acho do desenho novo, é que ele vai num espírito muito de RPG e muito de RPG de travessia, parecido com o Senhor dos Anéis, indo literalmente aí do inferno até o céu. E isso me parece muito uma coisa de um resgate mesmo, de um tipo de narrativa de aventura que a gente viu muito nos anos 80, né? Tipo, uma coisa que no desenho do He-Man, como ele ficava muito localizado num certo cenário ali, era sempre Montanha da Serpente, Castelo de Grayskull e tal, tipo, a gente não tinha tanto essa noção de que o universo poderia ser tão grande assim, e eu acho que a primeira coisa, logo de cara, que o desenho oferece é meio isso, né, cara? Tipo, nossa, aqui a jornada ela parece ser muito mais épica mesmo. Então, Hessel, uma coisa engraçada sobre isso é que durante a pandemia, que eu tava tudo fechado mesmo, fecharam as academias e tudo mais,
eu comecei a ver... Começou a emagrecer. Primeiro isso, depois... Eu, por que pareça não, sabia? Eu roubei todos os pesos da academia do prédio, trouxe pro meu quarto e continuei malhando. Olha aí, grande crime de 2020. Mas eu assisti os desenhos do He-Man pra mim... Olha só, pra malhar, olha isso. O que o homem dos anos 80 precisa fazer pra se inspirar? E o engraçado é que muitas das coisas do desenho eu não lembrava. Então eu comecei a ver os desenhos e, por incrível que pareça, Hessel, é que a gente não lembra, cara, mas o desenho explorava bastante Eternia. Bastante. Mostrava o Lago de Cristal, mostrava as regiões, as aventuras com a Teela. Tinha muitos desenhos que eram personagens individuais, né? O He-Man, ele sempre foi meio que o deus ex-machina, né? Total, ele chegava pra... Porra, tem um que ele joga uma montanha. Ele aparece pra resolver problemas difíceis com a força. Tanto que tem uma coisa que é engraçado se você parar pra lembrar do desenho, em inglês ele fala I have the power. E no Brasil eu tenho a força. Porque ele resolvia, no final das contas, todos os problemas do desenho com a força. Então o poder dele era a força. Ele, cara, era muito Deus Ex Machina. Eu lembro que de um que prendem o He-Man, aí o narrador, né, que é aquela voz que a gente adora, tipo, He-Man é preso com o aço mais poderoso do universo. Aí eu falei, porra, eu criança, né, com meu skinny, meu todinho, falei, mãe, agora ferrou pro He-Man. E aí, mas ele usa a sua força do homem mais poderoso. Aí, ele quebra o aço mais forte do universo. Eu falei, porra, brother. Agora a barra tá lá no alto, assim. Como é que faz, né? Como é que supera isso? E o legal disso é que o desenho explicava algumas coisas antigos, né? Que esse não explicam tanto. Por exemplo, o cinturão que ele usa, o peitoral que ele usa ampliam a força do He-Man. Então não é só a espada em si, mas também tudo que ele usa é pra fortalecer ele. Então ele acaba que é tipo um herói, tipo assim, é o personagem favorito do mestre, que ganha todos os itens mágicos. Pra gente, quando criança, a gente acaba se focando mais no personagem e menos no ambiente. Mas no desenho era comum, eles, tem um desenho que eles vão num sítio arqueológico, eles encontram os robôs antigos, que eram guardiões de um conhecimento passado. Mas a mitologia do He-Man, ela já nos encantava, acho que crianças, muito por isso, né? Ela era rica. As pessoas que, eu citei os documentários, as pessoas, né, que escreveram, elas tinham essa pegada que o Hessel lembrou do Conan, do Frazetta, etc. E elas tentavam colocar o máximo possível de um background ali complexo e interessante, que algumas coisas sangravam pro desenho, mas outras não dava para desenvolver tanto quanto deu agora, imagino. É engraçado isso, porque eu acho que, por mais que a mitologia realmente ela seja mais rica do que a nossa memória puxando, aí a gente consegue lembrar e tal, eu acho que o principal são os personagens, porque afinal de contas, a gente tem aqui, quando a gente ganha os bonecos e tal, ganhava os bonecos, eu tinha vários, assim, puxando de cabeça. Tinha o Homem-Fera, tinha o Aquático, tinha o Mentor, adorava o Mentor e os veículos, principalmente. Então a gente, como o desenho era focado nisso, de você vender boneco, a galeria de personagens era muito boa, era uma galeria de personagens e os designs e os veículos eram incríveis, assim. Então, acho que na memória, tipo, o que vem imediatamente não eram tanto as histórias, mas eram os conceitos dos personagens. Inclusive, eu acho que eles aproveitam bem isso na série para você colocar o Roboto em ação, para você colocar o Gorpo em ação e tal. Então, tipo, isso é bacana. Mas então, acho que é por isso também que não, puxando de memória, não vem tanto as histórias e não vem tanto a mitologia. Vem mais o que você, como criança, criou sozinho a partir dos bonecos, sabe? Eu tô contigo, eu tô total contigo. Olha, senhores, eu devo dizer que eu curti a animação, mas eu tenho a impressão de que eu curti mais pelo fator nostálgico, que é impossível eu descartar, do que pela história em si. Achei a história legal, curti essa parada que o Hessel bem pontuou. Ele é bem uma aventura de RPG mesmo, a Teela e a turma toda ali tentando consertar a Eternia e de quebra, né? Encontrar, cadê o He-Man, né? Mas eu não sei se é pelo Kevin Smith, eu não sou muito fã do Kevin Smith, assim. Eu não senti um plot, assim, até o próprio desenvolvimento dos personagens ser legal, mas não sei se eu venho daquela coisa do Castlevania, que eu gostei muito da Powerhouse. Eu queria saber do que vocês acharam. Eu concordo. Pra mim, o que eu vi foi, como eu dei play e foi direto, né? Pra mim não foi um desenho animado em 5 partes. Pra mim foi um longa-metragem, começo, meio e fim, né? Você tem ali os primeiros capítulos. O primeiro capítulo você tem o que acontece com o He-Man e com o esqueleto, e fica explicado desde então que eles morreram, porque não tem nenhuma menção de que eles estão em algum lugar. O mundo seguiu adiante sem os heróis, a magia perdeu a força. Isso não é nem spoiler, né? Isso é a premissa que foi divulgada, Não, isso é a premissa, né? Então, tipo assim, a animação é boa, a movimentação da animação é boa. Eu assumo que eu não gostei do estilo
da animação. Muitas coisas ali não fizeram sentido pra mim, sabe? O He-Man, ele era muito baseado naquele conceito que a gente conhece. Frazetta, Conan, é a mistura do espaço com o medieval, né? Você tem lá um cara com uma armadura, uma massa, um escudo e uma pistola laser. E a série me mostrou ali um universo diferente na animação, que você tem a roupa da Teela, tem umas fivelas, uns coletes, umas coisas... que isso nunca fez meio parte do universo do He-Man. O He-Man sempre foi um universo meio bruto, tanto que era a mesma base do boneco pra tudo, né? Todos eram tangas de pelo, cinturão, manoplas. Você não acha que é porque eles foram pra um caminho meio quase que pós-apocalíptico, depois que o He-Man e o esqueleto vão... A magia vai embora do mundo, e aí meio que a tecnologia começa a ficar mais importante? Será que é por isso que eles deram essa puxada pra uma coisa... Mas é que é a base do desenho, né? A base do desenho é essa combinação de tecnologia com magia, que é bem bacana, e eu acho que, eu acho que poderia ter ido um pouco mais longe nisso, sabe? Tipo, de você fazer... porque, beleza, você assume que acabou a magia, só que tem vários cenários ali, nessa aventura da Teela, que parece que o mundo realmente não mudou demais, assim, né? Acho que podia ter tido um trabalho maior ali de conceito visual mesmo, para você mostrar, nossa, tipo, agora sem a magia, a questão tecnológica aqui, ela ganhou uma proeminência tamanha que, tipo, transformou completamente o cenário, sabe? Tipo, assim, até tem, né? Se você parar pra pensar que quando ela chega na porta e ela vê que a porta tá toda mecanizada, e quando ela entra na Torre da Serpente, e a Torre da Serpente antigamente no desenho era realmente era como se estivesse dentro de uma criatura, né? As paredes, elas tinham formatos como se fosse dentro de um intestino, dentro de uma coluna de uma criatura. Tava muito... você via ali que tinha partes mecânicas na estrutura toda. E tem aquela coisa do tentar recuperar a magia. Alguns lugares ainda são ligados com magia. Existe um equilíbrio muito forte no He-Man nisso, né? Você tinha tecnologia e magia lado a lado. O que eu senti ali no desenho foi que as pessoas ainda querem a magia. Elas não querem a tecnologia, porque as pessoas estavam em busca de água mágica ali. Elas precisavam daquilo, era uma fila gigantesca de pessoas. Então eu acho que a tecnologia não chegou para todos. Cara, eu acho que o que rolou ali talvez tenha sido uma falta do esforço realmente de você criar, tipo, o que chamam, né, em ficção científica de criação de mundo, né? Tipo, você realmente apostar ali numa criação de mundo, como essa que o Rex está exemplificando aqui, que era o desenho original do He-Man. Eu acho que tem uma coisa ali, tipo, eu também não sou super fã do Kevin Smith, eu acho que inclusive nos diálogos muito trocadilho assim, sabe? Tipo, com o nome das coisas e tal. Isso, sei lá, eu acho que é o básico de como você se expressa, né? Então, tipo, eu acho que ele escolhe alguns caminhos fáceis ali, por exemplo, você tira o He-Man e o esqueleto do cenário e você vai desenvolver coadjuvantes que não tinha tanta substância, não tinha tanta informação antes, é um caminho meio livre. Então, tipo, ali parece que ele escolhe o caminho mais fácil para ele na hora de criar essa história. Ao contrário do desenho da She-Ra, por exemplo, que a Noelle Stevenson, ela pega o desenho, ela pega a personagem e ela reinventa tudo, reinventa inclusive a origem da She-Ra, da Dora. E aí, tipo, eu acho que no caso da She-Ra, que também tá na Netflix, é incrível, eu acho que é mais bem resolvido em termos de humor, inclusive de animação. Agora, no desenho do He-Man tem algumas coisas muito bacanas aí de solução, de mitologia e tal, mas, cara, eu acho que ele começou a tatear, né? Começou a experimentar uma coisa nova ali que a gente não conhecia desse universo, mas, sei lá, eu tô torcendo que pra na segunda parte o negócio fique mais intenso com o esqueleto He-Man e que aí realmente vire uma coisa épica de verdade, porque eu acho que me pareceu muito, tipo, um cara que sabe escrever, tanto a Noelle Stevenson quanto o Kevin Smith já escreveram muito quadrinho, né? Então, tipo, o cara tá acostumado a escrever com propriedade intelectual dos outros. Então me pareceu muito um cara que sabe entrar naquele universo, mas ao mesmo tempo ele não sabe fazer daquele universo um negócio que realmente, pô, vai te encher os olhos de um negócio muito novo, sabe? Tipo, não tive essa impressão. Teve uma coisa em termos de arte que me incomodou muito, eu não sei se é uma coisa de desenhista, eu queria saber de vocês. A arte dos veículos, a gente elogiou, né, a lembrança tal, nostálgica da molecada, dentro de nós. Quando aparecem os veículos, eles são feitos com uma mistura de 3D com meio que uma pintura por cima. E eu achei que ela é muito distinta da arte das personagens, sabe? E parece que aquela coisa tá meio, não pertence ali, fica quase como um fundo verde atualizado, sabe? Cara, eu achei interessante isso, porque parece que os brinquedos, parece um comercial de brinquedo mesmo, assim, sabe? Tipo, você tem um fundo pintado e aquele veículo do Triclops, que é incrível, aquele veículo que fica rodando um negócio em volta, assim.
Tipo, velho, pra mim fez sentido. Eu acho que destoa realmente, se você tá esperando uma coisa que seja uniforme, né? Tipo, fica destoante. Mas eu gostei, sei lá, tipo, não me incomodou a solução, não. Eu notei que tudo que era meio tecnológico que aparecia no desenho era meio 3D. Então não sei se era de propósito você trazer a tecnologia e mostrar que existe um 3D ali por ser tecnologia, e você tem o desenho tradicional como 2D para você realmente mostrar essa diferença de mágico e tecnológico. Então não sei se isso foi intencional, entendeu? Porque eles fizeram isso também com Castlevania, e também tem muito 3D, mas não destoa tanto como destoou nesse. Então eu achei que talvez achei que fosse uma identidade de uma linguagem ali feita para mostrar que tecnologia é separado. Essa coisa do He-Man e do esqueleto, né, meio que sumirem, né, eu achei ela bem contextualizada pra caramba. No entanto, você sente uma falta, né, quer dizer, até o próprio esqueleto, né, o Thiago lembrou aí que o He-Man, beleza, ele é um deus ex-machina e tal, mas o esqueleto, ele é uma figura muito divertida, né, pra você trabalhar. Eu assisti em inglês pra conferir a voz adoro dublado também em português, mas eu falei, deixa eu ver a voz do Mark Hamill primeiro. E eu não senti que ele teve tanto espaço pra brincar, para se divertir com a voz do He-Man, né? Oh, He-Man, finalmente nos encontramos e tal. Fazer aquelas coisas bem vilanescazinhas assim que o He-Man, que o esqueleto fazia. Queria saber se vocês sentiram saudade do esqueleto quanto do He-Man. Assim, eu vou ser honesto, eu adoro o Mark Hamill, eu acho ele um puta dublador. Mas eu cresci anos ouvindo o Mark Hamill como Coringa. Então, desde 92, eu tô vendo o Mark Hamill sendo o Coringa. Coringa no Batman Animated, Liga da Justiça, jogos de videogame. Então tudo que eu vi ali, na verdade, foi o esqueleto, mas muitas vezes eu me peguei, porque eu também vi em inglês, eu me peguei com o Coringa ali, sabe? Então qualquer gracinha que ele fizesse, porque o esqueleto, ele era sério. Ele não era de fazer piadinha, é que ele soltava aquela gargalhada de vilão. Isso eu acho que o desenho, ele consegue um equilíbrio bem legal, sabe? Tipo, você tem um personagem que ele é galhofa na essência, né? Essa coisa do esqueleto nunca conseguir ser bem sucedido nas suas missões. Só que aí na hora que ele consegue ser bem sucedido, isso choca você porque você não espera. Você não espera, tipo, você não dá nada pro esqueleto. E aí, de repente, essa primeira parte acaba do jeito que acabou aí, não vamos dar spoiler aqui. Mas eu acho que, eu também não associo o personagem ao Mark Hamill. Pra mim é o Isaac Bardavid, que é o dublador, sempre foi o dublador brasileiro. Então, eu acho que aí depende muito de uma memória afetiva mesmo. Mas a gente tem a segunda parte aí do desenho e a gente vai ver mais do esqueleto, porque afinal de contas o negócio aí ficou tenso nesse clímax da primeira parte para a segunda e a gente tem muita coisa para falar ainda de He-Man. Então a gente vai voltar aqui, quando estrear a segunda parte, a gente volta para esse papo aqui, porque bateu a nostalgia pesado aqui. Mas diga aí nos comentários se você também ficou nostálgico com os bonecos de He-Man. Se você também era moleque playboy, tinha um monte e o Castelo de Grayskull também. Não esqueça aí. E ergam suas espadas, vocês dois aí. As duas espadas, né, que temos que unir no desenho. E gritem que vocês têm a força. Pelos poderes de Grayskull! Eles homens... Cadê meu gato guerreiro? Eles homens... Eles homens...